Olá, amigos. Vamos resolver essa lista. A primeira questão fala assim: o motor só poderá realizar trabalho se receber uma quantidade de energia de outro sistema. No caso, a energia armazenada no combustível é, em parte, liberada durante a combustão, para que o aparelho possa funcionar. Quando o motor funciona, parte da energia convertida ou transformada na combustão não pode ser utilizada para a realização de trabalho. Isso significa dizer que há vazamento da energia em outra forma. De acordo com o texto, as transformações de energia que ocorrem durante o funcionamento do motor são decorrentes de Então, o motor a combustão, ele transforma energia térmica em energia mecânica, mas ele não consegue fazer isso sem perder alguma parte da energia para o meio externo. Ele não consegue ter 100% de rendimento. Então, a resposta mais adequada aí é a letra C. O motor ele não consegue converter integralmente calor em trabalho. É impossível pelas leis de termodinâmica. Então, letra C. A Terra é cercada pelo vácuo espacial e, assim, ela só perde energia ao irradiá-la para o espaço. O aquecimento global que se verifica hoje decorre de pequeno desequilíbrio energético de cerca de 0,30% entre a energia que a Terra recebe do Sol e a energia irradiada a cada segundo, algo em torno de 1 watt por metro quadrado. Isso significa que a Terra acumula, anualmente, cerca de 1,6 vezes 10 a 22 joules. Considere que a energia necessária para transformar 1 kg de gelo a 0 graus Celsius em água líquida seja igual a 3,2 vezes 10 a 5 joules. Se toda a energia acumulada anualmente fosse usada para derreter o gelo nos polos, a 0 grau, a quantidade de gelo derretido anualmente em trilhões de toneladas estaria entre... Bom, então se a gente vai trabalhar com fusão do gelo, a gente precisa primeiro saber qual é o calor latente de fusão do gelo. Ele falou na questão que a energia necessária para transformar 1 kg de gelo a 0 graus Celsius em água líquida é igual a 3,2 vezes 10 a 5 joules. Então, a gente vai dizer que o calor latente vai ser igual a 3,2 vezes 10 a 5 joules por quilograma. Então, ele precisa desse valor de energia para cada quilograma que ele vai fundir. Como a energia total é de 1,6 vezes 10 a 22 joules, então a gente pode, usando o calor latente de fusão do gelo, encontrar a massa total de gelo que vai ser derretida. É só a gente usar Q igual a M vezes L. Então, a quantidade de calor utilizada vai ser 1,6 vezes 10 a 22, que é igual a M, vezes 3,2 vezes 10 a 5. Então, M é igual a 1,6 vezes 10 a 22 sobre 3,2 vezes 10 a 5. 1,6 sobre 3,2 vai dar 0,5 vezes 10. 22, repete a base e multiplica os expoentes. 22 menos 5 vai dar 17. Ou seja, é igual a 5 vezes 10 a 16 quilogramas. Isso é igual, como uma tonelada é igual a 1000 quilogramas, então isso é igual a 5 vezes 10 a 13 toneladas. Bom, 5 vezes 10 a 13 vai ser 5 com 13 zeros. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Aí isso vai dar 1000, milhão, bilhão, trilhão. Então, 50 trilhões de toneladas, né? Como ele quer a resposta em trilhões de toneladas, essa resposta está aqui, ó, na B. Terceira questão. Contando que ao término da prova, os vestibulandos da GV estivessem loucos por um docinho, o vendedor de churros levou seu carrinho até o local de saída dos candidatos.
Para chegar lá, percorreu 800 metros, metade sobre o solo horizontal e outra metade em uma ladeira de inclinação constante, sempre aplicando sobre o carrinho uma força de intensidade de 30 N, paralela ao plano da superfície sobre a qual se deslocava na direção do movimento. Levando em conta o esforço aplicado pelo vendedor sobre o carrinho e considerando todo o translado, pode-se dizer que... Bom, o vendedor de churros, ele percorreu 800 metros, metade sobre o solo horizontal e metade sobre a ladeira. Apesar dele estar aplicando parte da força no plano inclinado, a força ela está seguindo sempre a direção do movimento. Então, se ele percorreu 400 metros com 30 N na horizontal e depois mais 400 metros com 30 N na direção do plano inclinado, os trabalhos vão ser iguais em cada metade. Então, em cada metade o trabalho vai ser a força vezes o deslocamento, que é 30 vezes 400, que vai dar 12.000 joules, ou 12 kJ. Na opção D, ele fala justamente isso, que tanto na primeira metade como na segunda, o trabalho é a mesma intensidade, totalizando 24 kJ. Então, a opção mais correta é a letra D. A pesca é um dos lazeres mais procurados. Apetrechos e equipamentos utilizados devem ser da melhor qualidade. O fio para a pesca é um exemplo. Ele deve resistir à força que o peixe faz para tentar permanecer na água e também ao peso do peixe. Supondo que o peixe seja retirado perpendicularmente em relação à superfície da água, com uma força constante, o trabalho... Bom, para o trabalho ser resistente, a força e o deslocamento elas devem ter sentidos contrários. Como o peixe é puxado para cima e o peso ele aponta para baixo, o trabalho da força-peso ela é resistente ao movimento do peixe. Então, a opção A já nos dá uma opção que é coerente. O trabalho será resistente, considerando apenas a força-peso do peixe. No processo de obtenção de eletricidade ocorrem várias transformações de energia. Considere duas delas, cinética em elétrica e potencial gravitacional em cinética. Ele quer saber em quais pontos ocorrem esses tipos de transformação. Na usina hidrelétrica tem dois tipos de transformação. A primeira situação é quando a água cai de uma certa altura e ganha velocidade devido a essa queda. E depois a usina usa essa água com velocidade para empurrar uma turbina que vai se mover e mover um gerador que vai gerar energia elétrica. Então, a primeira situação da energia cinética se transformar em elétrica ocorre entre a turbina e o gerador. E a segunda situação da energia potencial gravitacional se transformar em cinética ocorre entre a água no nível H e a turbina. Então, a resposta correta é a da letra D. Uma pessoa empurrou um carro por uma distância de 26 metros, aplicando uma força F de mesma direção e sentido do deslocamento desse carro. O gráfico abaixo representa a variação da intensidade de F em newtons em função do deslocamento D em metros. Desprezando o atrito, o trabalho total em joules realizado por F equivale a... Bom, para calcular qualquer grandeza que seu valor seja o produto dos eixos do gráfico, basta fazermos a área do gráfico. Então, para eu achar a área desse gráfico, eu tenho que pegar, como eu tenho um triângulo, é base vezes altura sobre 2. Só que eu não sei qual é a altura desse triângulo. Então a gente vai ter que usar uma relação métrica do triângulo retângulo, que é h ao quadrado é igual a m vezes n, onde m e n são esses segmentos aqui, que são divididos pela altura. Então, se eu multiplicar esses dois segmentos, eu vou achar o valor da altura ao quadrado. M vale 8 e N é 26 menos 8, que dá 18. 8 vezes 18 dá 144. Então, H é igual a raiz de 144, que é igual a 12. Então,
A minha altura é 12 e a minha base é de 26. A área do triângulo é base vezes altura sobre 2. Então vai ficar base, que é 26, vezes altura sobre 2. 26 vezes 12 vai dar 312, e dividido por 2 dá 156. Então, sempre que houver um gráfico, força vezes distância, se você quiser achar o trabalho a partir desse gráfico, basta calcular a área do gráfico, independente da forma do gráfico, se for um triângulo, se for um trapézio, se for um retângulo, não importa, é só achar a área do gráfico. O motorista sai de pedágio da estrada, acelera uniformemente o carro durante 10 segundos a partir do repouso até atingir a velocidade final de 100 km por hora. Considere desprezível a quantidade de combustível no tanque. Especifique a potência mínima do motor em HP, que é horsepower ou cavalo de potência, necessária para que a velocidade final seja alcançada no intervalo de tempo de 10 segundos. E aí considere esses dados que estão escritos aí. Vamos usar a variação da energia cinética do carro para encontrar a potência. Então, primeiro, a gente tem que transformar 100 km por hora para metros por segundo. Agora a gente vai usar a variação da energia para encontrar a potência. Potência é igual a variação da energia sobre tempo. A potência, nesse caso, vai ficar a energia cinética final, que é 1080, que é a massa, que é a massa do carro mais a massa do motorista, vezes a velocidade, que é 28 ao quadrado, sobre 2, menos 0, que é a energia cinética inicial, já que ele parte do repouso. Isso tudo é dividido pelo tempo, que é de 10 segundos. Então a gente vai ter 1080 vezes 28 ao quadrado, que dá 784, dividido por 2, dividido por 10. Isso é igual a 1080 vezes 784 dá 846.720 dividido por 2, dividido por 10. 846.720 dividido por 2 dá 423.360 dividido por 10. Então a gente tem que a nossa potência é igual a 42.336 watts. Mas como ele quer a resposta em HP, a gente tem que fazer essa conversão aqui, né? Se um HP vale 746 watts, basta eu dividir isso aqui por 746, que eu vou achar 56,75 HP. Um avião A reboca um planador P com a velocidade constante de 60 metros por segundo e uma trajetória horizontal. O cabo utilizado para o reboque tem massa desprezível e está sob uma tensão, considerada uniforme, de 2.000 newtons. As forças horizontais, forças de arrasto, que o ar opõe aos movimentos do avião e do planador, são tais que a força de arrasto no avião é 20% maior que no planador. Então calcule primeiro o módulo da força horizontal que o ar exerce sobre o planador P e justifique sua resposta. As forças que atuam no planador, que eu vou chamar de P, são a tensão da corda que puxa o planador e a força de atrito com o ar, que é o que a gente quer achar. Se o planador se move com velocidade constante, as duas forças opostas que atuam sobre ele têm que ser iguais. Então a força do ar sobre o planador é de 2.000 newtons, que é igual à força da tensão, que é feita para frente. Na B, ele quer saber a potência mínima em kilowatts que o motor do avião tem que desenvolver para efetuar o reboque nessas condições. No avião, que eu vou chamar aqui de A, a força do motor tem que ser igual à tensão, que nesse caso aqui está puxando ele para trás, porque está em contato com o planador,
mais a força de atrito com ar. Tá? Colocando aqui, né, os dois juntos, eu teria isso aqui: o avião, o cabo e o planador. Então, a gente consegue perceber que a corda está puxando o avião para trás, assim como a força de atrito, enquanto o avião, o motor do avião, tem que fazer força para frente. A força do ar sobre o avião é 20% maior que no planador. Então a gente vai ter que achar aqui que 20% de 2.000 é igual a 400. Então a força de atrito do ar sobre o avião é de 2.400 newtons. Então, se a gente sabe que tem duas forças para trás, que é a tensão de 2.000 mais a força de atrito de 2.400, então a gente tem uma força total para trás de 4.400. Como o avião está com velocidade constante, então a gente sabe que a força F também vale 4.400. Agora, para encontrar a potência dessa força que o avião tem que desenvolver para rebocar, a gente vai usar que a potência é igual a força vezes a velocidade, que também é uma outra forma de encontrar a potência. A gente já tem a força que o avião faz, que é de 4.400, e a velocidade que ele imprime é de 60 metros por segundo. Então a gente vai ter que a potência é de 264.000 watts ou 264 quilowatts. Dois jovens, cada um com 50 kg de massa, sobem 4 andares de um edifício. A primeira jovem, a Heloísa, sobe de elevador, enquanto o segundo, Abelardo, vai pela escada, que tem 2 lances por andar, cada um com 2 metros de altura. Denotando por WA o trabalho realizado pelo peso de Abelardo e WH o trabalho realizado pelo peso de Heloísa, determine a razão WA por WH. O trabalho da força-peso é peso vezes altura. Então a gente encontra o trabalho, que aqui a gente está chamando de W, de peso vezes altura. Se o peso dos dois são iguais e eles sobem a mesma altura, os trabalhos são iguais, independente do caminho. Então, WA sobre WH, sem nem precisar fazer conta, a gente sabe que é igual a 1. Essa foi a letra A. E a B diz que, supondo que são nulas suas velocidades inicial e final, calcule a variação de energia mecânica de cada jovem ao realizar o deslocamento indicado. O trabalho é igual a menos variação da energia potencial. Que no caso aí eles começaram lá do zero e foram até 2 metros de altura. Então a gente vai ter, como é menos energia potencial, é energia potencial inicial menos energia potencial final, que é massa 50 vezes gravidade, que é 10, vai dar 500, vezes a altura, que é 2. Então a gente vai ter que o trabalho foi de 1.000 joules. O negativo só está indicando que esse é um trabalho resistente em relação à força-peso, mas o seu módulo é de 1.000 joules. Um objeto de massa de 500 gramas e velocidade de 2 metros por segundo encontra-se a 1 metro do solo. Tomando como aceleração da gravidade G igual a 10 metros por segundo ao quadrado e energia potencial zero no solo, a sua energia mecânica total em joules vale. Então, a energia mecânica total é a energia cinética mais energia potencial. Então, aqui a gente vai ter energia mecânica, é massa, que é 500 gramas, então passando para aquilo vai ser 0,5, vezes velocidade, que é 2 ao quadrado sobre 2, mv ao quadrado sobre 2.
E a energia potencial é mgh, então vai ficar 0,5 vezes g, que é 10, vezes a altura, que é 1. Então isso vai ser igual, 2 ao quadrado vai dar 4, dividido por 2 vai dar 2. 2 vezes 0,5 vai dar 1. Mais 0,5 vezes 10 vai dar 5, vezes 1, 5. Então a energia total é de 6 joules. Letra B. Uma criança estava no chão. Foi então levantada por sua mãe, que a colocou em um escorregador a uma altura de 2 metros, em relação ao sol. Partindo do repouso, a criança deslizou e chegou novamente ao chão com velocidade igual a 4 metros por segundo. Sendo T o trabalho realizado pela mãe ao suspender o filho, e sendo a intensidade da aceleração da gravidade local igual a G igual a 10 metros por segundo quadrado, a energia dissipada por atrito ao escorregar é aproximadamente o trabalho realizado pela mãe para levantar o filho é igual ao trabalho da força-peso, porque ela está levantando o filho na vertical, fazendo uma força contrária à força-peso. Então, no caso que a gente está chamando de T, vai ser igual a mg vezes h, que é o trabalho da força-peso, peso vezes altura. Nesse caso aí, como a gravidade é 10 e ele levantou uma altura de 2 metros, a gente vai ter que T é igual a 20 m. A gente não sabe o valor de m, mas tudo bem. Agora, analisando a parte que o menino está em cima do escorregador e desce até o chão, sofrendo atrito no processo, a gente tem uma relação de que no início a energia inicial dele é a energia potencial, que também é mgh, que no caso a gente já sabe que vale 20 m, e no final a gente tem o menino chegando lá embaixo com velocidade, então ele tem energia cinética, mais uma parte de energia que foi dissipada, né? Então toda essa energia potencial aqui se transformou parte em movimento pela energia cinética e outra parte foi energia dissipada devido ao atrito. Então a gente tem que 20 m, que é justamente o nosso T, que foi o trabalho que a mãe realizou lá em cima, é igual à energia cinética, que vai ser m vezes a velocidade do menino lá embaixo, que é 4 ao quadrado sobre 2, mais a energia dissipada, que é o que a gente quer achar. Então 20 m é igual a 4 ao quadrado dá 16, dividido por 2 dá 8. 8m mais a energia dissipada. Então a energia dissipada é igual a 20 m menos 8m, né, que passou para o outro lado. Então a gente tem que a energia dissipada é igual a 12m. Agora a gente quer saber quanto essa energia dissipada vale em termos de T, porque a resposta está em termos de T. Então, se um T vale 20 m, quantos T eu vou ter em 12 m, que é a energia dissipada? É só a gente fazer uma regra de 3, como eu botei aí. Então eu vou ter o seguinte: 20 m vezes x é igual a 12 m. Então x, que eu quero saber, é igual a 12 m sobre 20 m. M corta com m, 12 dividido por 20 é igual a 0,6. Então, a minha resposta correta é a letra C. A energia dissipada equivale a 0,6 T. Uma criança de massa 40 kg viaja no carro dos pais, sentada no banco de trás, presa pelo cinto de segurança. Em um determinado momento, o carro atinge a velocidade de 72 km por hora. Nesse instante, a energia cinética dessa criança é... A energia cinética da criança, primeiro a gente tem que passar 72 km por hora para metros por segundo. Dividindo por 3,6, a gente vai encontrar 20 metros por segundo. E agora é só calcular a energia cinética. A energia cinética é massa vezes velocidade ao quadrado sobre 2. A massa é 40,
a velocidade da criança é 20 ao quadrado sobre 2. Então, 20 ao quadrado vai dar 400. E eu já posso fazer aqui 40 dividido por 2, que vai dar 20. Então, vai ficar 20 vezes 400, que é igual a 8.000 joules. Então, a energia cinética da criança é 8.000 joules em relação à estrada, porque a velocidade dela é 20 em relação à estrada, porque ela tem a mesma velocidade do carro. Agora, em relação ao carro, a energia cinética da criança é 0, porque a velocidade dela em relação ao carro é 0. Então, a resposta correta é a letra D. O gráfico mostra a variação da velocidade em função do tempo de dois modelos diferentes de automóveis A e B. Sem quaisquer outras informações sobre os automóveis, somente se pode afirmar que A e B... Bom, como eu não sei os valores da massa para determinar as energias cinéticas e as quantidades de movimento, e como a distância percorrida de A é maior que de B, pois a área do gráfico de A é maior, fazendo o trabalho e a potência serem diferentes, eu só posso afirmar que a aceleração escalar média dos dois é igual, porque a aceleração escalar média ela só depende das velocidades final e inicial, que são iguais. Eu calculo a aceleração escalar média fazendo velocidade final menos a velocidade inicial sobre o tempo final menos tempo inicial. Como pelo gráfico a única coisa que eu sei é que esses valores de velocidade e tempo são iguais, para os dois gráficos, então eu só posso afirmar que eles possuem acelerações médias iguais no intervalo de 0 até 1. Um sistema mecânico faz com que um corpo de massa m0, após um certo tempo em queda, atinja uma velocidade descendente constante v0, devido ao efeito do movimento de outra massa m que age como freio. A massa m é vinculada a uma haste h, presa a um eixo E de um cilindro C de raio R0, conforme mostrado na figura. Quando a massa m0 cai, desenrola-se um fio que movimenta o cilindro e o eixo, fazendo com que a massa m descreva um movimento circular de raio R0. A velocidade v0 é mantida constante pela força de atrito entre a massa m e a parede A, devido ao coeficiente de atrito μ entre elas e a força centrípeta que age sobre essa massa. Para tal situação, em função dos parâmetros m, m0, r0, v0, μ e g, determine. Então, primeiro, o trabalho TG realizado pela força da gravidade quando a massa m0 percorre uma distância vertical correspondente a uma volta completa no cilindro C. Bom, então primeiro vamos entender o que está acontecendo nesse desenho. A gente tem aqui uma massa, que ele chamou de m0, que está descendo, devido à ação da força-peso, mas sendo atrapalhada pelo movimento ou pela força exercida por essa corda, que está enrolada nesse cilindro. Então, conforme essa massa vai descendo, essa corda ela vai desenrolando do cilindro, fazendo esse cilindro girar. Só que esse movimento desse cilindro leva também ao movimento dessa massinha M aqui, que está em contato com esse disco A. E ela, além de, assim, esse contato leva a um atrito dessa massinha M com esse disco. Então, essa força de atrito é uma força que está resistindo ao movimento de queda dessa massa Mzão aqui. Bom, para a gente calcular o trabalho da força da gravidade sobre o M0, a força da gravidade sobre M0 é a força-peso. Então, a gente tem que calcular o trabalho da força-peso, que é peso vezes altura, sendo a altura percorrida igual ao comprimento de uma volta da circunferência do cilindro C. Ele está descendo aqui, como ele quer o trabalho correspondente a uma volta do cilindro, então ele vai descer exatamente a mesma altura, que equivale ao comprimento de uma volta do cilindro. Comprimento de uma volta de uma circunferência é 2πr, que no caso aí o R vale R0. Então o meu trabalho, que eles chamam de TG, vai ser o peso, que é a massa
m0 vezes a gravidade, vezes 2πr0, que é o comprimento aí do deslocamento, a distância do deslocamento. Todos esses termos são termos colocados aqui como termos conhecidos, apesar de serem letras, né, a gente considera que são termos conhecidos. Então, a nossa resposta está toda em função desses termos, desses parâmetros conhecidos. Na letra B, ele quer saber o trabalho TA dissipado pela força de atrito quando a massa M realiza uma volta completa. O trabalho dissipado é igual à variação da energia mecânica do sistema. Então, o meu trabalho TA vai ser igual à variação da energia mecânica. Já que tem uma dissipação de energia, a energia mecânica não vai se conservar. E essa energia dissipada é justamente a diferença aí que a gente vai ter dessa conservação de energia. Então, a variação da energia mecânica, né, é a variação da energia cinética mais a variação da energia potencial. Como a velocidade é constante, a variação da energia cinética é igual a zero. Já a variação da energia potencial equivale a menos Tg, porque o trabalho é igual a menos a variação da energia potencial. E no caso, a variação da energia potencial se refere à variação aí da altura dessa massa m0. Então o trabalho dissipado pela força de atrito vai ser menos m0g vezes 2πr0. E na letra C, ele quer a velocidade V0 em função das demais variáveis. A velocidade V0 da descida é igual à velocidade tangencial da massa m. Então, a velocidade que esse bloquinho aqui vai descer é igual à velocidade com que essa massinha m vai girar aqui nesse círculo. Além disso, as forças que atuam em m0 são o peso para baixo e a tensão para cima. A tensão, nesse caso aqui, ela é igual à força de atrito. No caso, também é igual ao peso, né? O peso é igual à tensão, porque eu sei que eles estão descendo com velocidade constante, só que o que está fazendo essa força de tensão aqui é justamente o atrito da massinha com esse círculo aqui. Então, eu posso dizer que o meu peso é igual à força de atrito, que aqui a gente está chamando de A. Então, eu tenho m0g, que é o peso, é igual a μ vezes n, que é a fórmula da força de atrito. Só que, nesse caso, a força n, que é a força normal, que é uma força que é perpendicular ao contato entre a massa e esse círculozinho aqui, vai fazer o papel de força centrípeta. Então eu posso dizer que o N é igual, eu posso dizer aqui que N é igual a m V0 ao quadrado sobre R, que é justamente a força centrípeta. Então agora eu vou ter que m0g é igual a μ vezes m V0 ao quadrado sobre R, no caso é o R0, tá? Que é um R que a gente já conhece. Então agora, isolando o V0, porque é o que eu quero saber, eu vou ter o seguinte: m0g, o R0 passa multiplicando e o μ e o m passam dividindo, né? Isso tudo é igual a V0 ao quadrado. Então, V0 é igual a raiz quadrada de m0 g r0 sobre μ m. Então, ó, todos esses termos aqui estão incluídos nesses termozinhos que a gente já conhece.
Então a gente pode afirmar que o M0 está em função das demais variáveis. Um produto vendido no supermercado é recebido em caixas de papelão contendo 16 embalagens de volume igual a 1.312,5 cm3 cada. As massas de cada embalagem do seu conteúdo e da caixa de papelão são respectivamente 10 gramas, 1.000 gramas e 100 gramas. O produto é entregue por um caminhão cuja carroceria está a 1,5 metros de altura em relação ao chão e descarregado com auxílio de uma empilhadeira. A. Calcule a densidade do produto, sabendo que, em cada embalagem, 62,5 cm3 estão vazios. Então, o volume do produto, que a gente vai precisar calcular a densidade, é o volume total da embalagem menos a parte vazia. Então, o volume do produto, que eu vou chamar de PP, vai ser 1.312,5 menos 62,5, que vai dar 1.250 centímetros cúbicos. A densidade é massa por volume. A massa do produto, foi dada ali em cima, é de 1.000 gramas. E o volume é de 1.250 centímetros cúbicos. Então, a densidade que a gente vai ter, dividindo esses dois, vai dar 0,8 gramas por centímetro cúbico. A letra B pergunta: considere o descarregamento de uma única caixa que se encontra sob o piso da carroceria. Determine o módulo do trabalho realizado pela força que a base da empilhadeira faz sobre essa caixa. Considere G igual a 10. Então, o trabalho vai ser força vezes deslocamento, sendo a força igual ao peso da caixa. Então, vamos encontrar primeiro a massa para calcular o peso. A massa vai ser 16 vezes 1.010, que é a massa da embalagem, que é 10, mais a massa do conteúdo, que é 1.000. Tá? Como são 16 embalagens por caixa, então a gente multiplica por 16, mais a massa da caixa, que é 100. Isso tudo vai dar 16.260 gramas, que é igual a 16,26 quilogramas. Agora, tendo a massa total de uma caixa, a gente pode calcular o peso, que é 16,26 vezes 10, que é igual a 162,6 newtons. E o trabalho realizado pela empilhadeira vai ser de 162,6, que é o peso, vezes a altura, que é 1,5, que dá 243,9 joules. É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima.